Bom, então, boa noite. Eu sou o professor Rogério Santos, professor de Física e de Engenharia Mecânica aqui da Científico Concursos. E hoje nós teremos uma aula sobre radiações eletromagnéticas, que é um conteúdo que não é muito cobrado em concursos, é um conteúdo cobrado de forma mais conceitual, mas a gente vai tentar aqui esclarecer e definir alguns pontos para não ficar muito teórico. E resolver uma bateria de questões para fixar bastante, né, as particularidades das radiações eletromagnéticas, que é uma continuação do conteúdo de ondulatória, certo? É um tipo de ondas, né? As radiações são um tipo de ondas, e vários conceitos que são vistos dentro da ondulatória, eles se encaixam aqui, porque é uma continuação do assunto. Então, o que seriam essas radiações eletromagnéticas? Como toda onda, elas são perturbações. Só que no caso, diferentemente das perturbações sonoras, né, das ondas mecânicas, as radiações eletromagnéticas, elas são derivadas do quê? Lá já nos estudos de Maxwell, que definiu, e de Faraday, que definiu a indução magnética, né, que é a passagem de corrente elétrica induzia um campo magnético, e que um campo magnético induzia a formação, né, de uma passagem de corrente elétrica. Esses dois campos, então, onde tem corrente elétrica, tem campo magnético, onde tem campo magnético, tem campo elétrico. Esses dois campos em conjunto e oscilando devido a essa movimentação das cargas elétricas, no caso, os elétrons, eles proporcionam, né, a formação de radiações eletromagnéticas. Daí o nome, radiações eletromagnéticas, né? E, justamente por se tratarem de fenômenos ondulatórios, né, por serem ondas, elas podem sofrer reflexão, que seria o quê? A reflexão é quando a onda ela bate em uma superfície sólida e é refletida no mesmo ângulo no qual ela foi incidida, né, se essa superfície for regular. Refração é quando ela sofre um desvio, onde ela está se propagando em um meio, por exemplo, o ar, e vai para outro meio, como, por exemplo, a água. Então, ela sofre uma refração, ela sofre um desvio, né? Isso é uma característica dos fenômenos ondulatórios. A absorção, que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Quando a gente vê as cores, né, no nosso espectro visível, ela é derivada da absorção, né? Porque a luz visível bate, por exemplo, nessa minha camiseta cinza, e ela vai refletir apenas essa cor e absorve todas as outras. A difração, que é a capacidade das ondas contornarem obstáculos, e a gente vai ver que algumas ondas eletromagnéticas têm essa possibilidade, e é por isso que muita coisa que a gente tem hoje no nosso dia a dia é por conta desse fenômeno da difração, senão não seria possível, né? A interferência, que é quando uma onda interfere na outra, e a gente pode ver muito isso quando há ruídos em sinais de TV, sinais de rádio, já que são todos derivados de ondas eletromagnéticas. O espalhamento, né, que é a dispersão que é causada, a gente pode ver isso, uma das explicações para a coloração que a gente vê no céu, que eu vou explicar isso mais adiante. E a polarização, que é outro fenômeno que acontece com ondas do tipo transversais, que é a classificação das ondas eletromagnéticas, elas são do tipo transversais, ou seja, elas vibram perpendicularmente, né, à sua direção de propagação. Quando você tem uma propagação e uma vibração na mesma direção, você tem ondas longitudinais, né, como, por exemplo, as ondas sonoras, que são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, elas são transversais, porque seus campos de vibração são perpendiculares. Quais são seus campos de vibração? O campo eletromagnético, como podemos ver aqui na figura, né, representado por esse vetorzinho E e a seta verde, e o campo, o campo elétrico e o campo magnético B, representado pela setazinha azul. Então, veja, eles são perpendiculares e a propagação da onda se dá numa direção também perpendicular a eles dois, né? Eu tenho aqui como se fosse três eixos, né? O eixo X, o eixo Y, onde está o campo elétrico, o eixo X aqui do deslocamento e o eixo Z, né, do campo magnético. Todos são perpendiculares, então eles vibram nessas direções, mas a onda se desloca nessa outra direção aqui. Portanto, elas são ondas transversais, são uma característica
e que geralmente é um conceito que é cobrado em questões. Então, a polarização é quando, e a onda eletromagnética, ela também tem a característica de ser tridimensional, ou seja, ela se propaga em todas as direções. E aí, esse fenômeno da polarização aqui, ele acontece quando uma onda eletromagnética, que está se propagando em várias direções, ela é escolhida uma única direção e essas outras são impedidas, né? Você tem o polarizador, que é muito o que acontece nos nossos óculos escuros, né? Por isso que a gente pode usar óculos escuros, quando vem aquela luz do sol, e a gente consegue manter os olhos abertos sem sofrer problemas para visualizar o nosso campo de visão, porque ele tem um polarizador que permite passar apenas uma determinada, a onda de luz passar apenas numa direção. Então, isso atenua, né, a sua incidência, e ali, esse fenômeno é conhecido como polarização. E isso é uma característica exclusiva de ondas transversais, né, porque tem a vibração perpendicular à sua propagação. E aí, eu coloquei essa formulazinha aqui, E sobre B igual a C. Quando nós tratamos de ondas eletromagnéticas, todas, elas se propagam na mesma velocidade. E no vácuo, elas tendem a se propagar quando a gente chama a conhecida velocidade da luz. Então, a luz é uma onda eletromagnética, a luz visível. Mas vários outros tipos, como nós veremos aqui, também são ondas eletromagnéticas, e todas elas têm a mesma velocidade de propagação. O que difere uma da outra é a sua frequência e o seu comprimento de onda, que são inversamente proporcionais. E aí, daí tem a sua classificação. Então, esse Czinho aqui, nos estudos de Maxwell, ele viu que o módulo do campo elétrico, dividido pelo módulo do campo magnético, era exatamente igual à velocidade da onda eletromagnética, né? E depois daí, de outros experimentos, outros cientistas, com o tempo foi passando, viu que isso era a velocidade. Depois que a luz foi classificada como uma onda eletromagnética, viu que esse valor era idêntico ao valor da velocidade da luz. Daí se convencionou a chamar esse C de velocidade da luz, né, quando se está falando de radiações eletromagnéticas. Então, esse valor aqui, em módulo, foi como eu coloquei, o valor do campo elétrico, né, sobre o valor do campo magnético, é exatamente o valor da velocidade da luz naquele meio em que ela está se propagando, né? A velocidade da luz e a velocidade de qualquer onda eletromagnética, né? Aqui eu coloquei uma animação, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu estou com o problema aqui do PowerPoint. Era a propagação de onda eletromagnética. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Não, eu acho que na apresentação não aparece. Que é justamente mostrar como seria a propagação de onda eletromagnética, mas aqui na janela de apresentação não está mostrando, né? Mas aqui por esse desenho é possível ver, né? Lá nos slides que eu subi para a estagiária, tiver acesso, dá para ver direitinho. Você tem um campo aqui elétrico vibrando, né? Veja, nesse eixo, o magnético perpendicular também vibrando nesse eixo, e a propagação da onda se dando nessa direção. Então, por isso que ela é chamada de onda transversal. Eu não consegui demonstrar, eu tinha colocado aí a animaçãozinha, mas enfim, tá o link aqui do vídeo, depois é só acessar que dá para dar uma olhadazinha. Legal. Então, prosseguindo, né? Quais são as características? Como eu falei, elas são transversais, as ondas eletromagnéticas, né? Eu estou falando ondas porque ondas e radiações eletromagnéticas são sinônimos, é a mesma coisa. Ou seja, a perturbação responsável por produzi-las acontece em direção perpendicular à sua direção de propagação, como eu já frisei, né? Quando se propagam no vácuo, tem a mesma velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Simbolizados pela letra C, que vem dessa expressão aqui, que é a permissividade do campo elétrico e do campo magnético. Sua amplitude
seja, como é uma onda, a onda tem amplitude, né? Diz respeito ao quê? À sua intensidade. Quanto maior a amplitude de onda eletromagnética, maior a perturbação que ela é capaz de produzir. São tridimensionais, como eu expliquei. Depois de produzidas, propagam-se igualmente em todas as direções. Porque nem toda onda é tridimensional, mas as eletromagnéticas são, né? Por isso que elas podem também sofrer o efeito da polarização. Quando atravessam meios materiais, como a água, sua velocidade de propagação diminui, devido ao efeito da refração, né? Enquanto seu comprimento de onda aumenta, de modo que sua frequência não se altera. Então, uma coisa que não se altera nas ondas é a sua frequência. A frequência permanece sempre a mesma. O que vai alterar é, passando de um meio para outro, a sua velocidade e o comprimento de onda, mas a frequência depende exclusivamente, assim como todas as outras ondas, que são regidas nos fenômenos ondulatórios, depende exclusivamente da fonte que está emitindo, né? Então, se uma fonte emitiu de forma constante uma frequência, uma onda eletromagnética, ela só vai alterar o comprimento, a velocidade, quando ela mudar de meio, certo? Então, aí a equação, né, geral da ondulatória, velocidade igual comprimento de onda vezes a frequência, né? Quando estamos tratando de velocidade da luz e das ondas eletromagnéticas, geralmente esse V é colocado um C aqui no lugar, mas é a mesma coisa, trata-se da velocidade. E quando estamos nos referindo à quantidade de energia que é transportada por uma onda eletromagnética, aí é utilizada essa outra expressão aqui, né? Principalmente quando trata-se da luz, porque a luz ela tem ela é onda e partícula ao mesmo tempo, que é aquele princípio da dualidade estudado na química. Mas para não entrar nessa nuance, simplesmente saber que quando se está falando de energia transportada pela onda eletromagnética, ela é regida por essa expressão aqui, que é a quantidade de energia, né? Energia geralmente medida em joule. Mas quando se fala de energia de uma onda eletromagnética, geralmente costuma-se usar a unidade de elétron-volt. Mas se lá no enunciado, por exemplo, da questão 10 joules, não tem problema algum, ele vai botar o fator de conversão, né? H, que é a constante de Planck, é um valor constante, né, o cientista, e F é a frequência. Então, você tem essa outra relação aqui, quando se está tratando de transporte de energia transportada pela onda eletromagnética, perdão. Porque lembra, ela transporta energia, não transporta matéria, mas ela carrega energia consigo. E essa energia é medida através dessa expressão. Então, agora, falando do espectro eletromagnético. Como eu falei, você tem a velocidade de propagação da onda, que só depende do meio. Então, em um meio, por exemplo, como o ar, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. O que vai diferi-las é o seu comprimento de onda e a sua frequência permitida. Então, você tem aqui o de maior comprimento de onda, que são chamadas aqui, você tem as ondas longas, né? E quanto maior o comprimento de onda, mais baixa é a frequência. Eles são inversamente proporcionais, né? Conforme eu vou diminuindo o comprimento de onda, eu vou aumentando a frequência da onda, né? Que é a sua capacidade, a sua energia está relacionada, a energia da onda está relacionada com a sua frequência. Como a gente viu aqui na equação anterior, a energia ela é diretamente proporcional à frequência da onda. Então, quanto maior for a frequência da onda, mais energia ela carrega consigo, né? Então, aqui você tem, no espectro eletromagnético, as ondas de rádio, que são as de maior comprimento, que podem chegar até aqui, quilômetro. Depois, tem-se a micro-ondas, né, que são geralmente utilizadas em radares, a gente vai ver detalhado cada um. Depois tem-se o infravermelho, e após o infravermelho, conforme vai reduzindo o comprimento e aumentando-se a frequência, veja, a frequência aumenta nesse sentido, e o comprimento diminui. Da mesma forma, o comprimento aumenta nesse sentido e a frequência diminui nesse sentido aqui, que eu estou passando o laser. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, eu vou diminuindo o comprimento, depois do infravermelho nós temos o espectro visível do olho humano. Então, essa é a única faixa, né, de todo o espectro eletromagnético que
é capaz de ser visto pelo olho humano, que vai do vermelho ao violeta. Então, ele fica depois do infravermelho, né, em relação ao aumento da frequência, e antes de chegar no ultravioleta. Né? Essas são todas as cores que são visíveis, ou seja, geralmente aqui entre 720 nanômetros, né, de comprimento de onda, até 380. Né? Acima disso aqui, nós temos o infravermelho, abaixo desse comprimento tem-se o ultravioleta. Né? Aí, a partir daí, tem-se a radiação ultravioleta, depois disso, os raios X, e, por fim, os raios gama, que são o tipo de radiação eletromagnética mais energética de todas. E aqui, para ilustrar, né, quando ele tem as ondas de rádio, o micro-ondas, o espectro visível, eu coloquei duas ilustrações, né? A luz ultravioleta, o raio X e os raios gama. Então, a gente vai ver detalhado agora cada um. As ondas de radiofrequência, ou as ondas de rádio, que são aquelas que são utilizadas para a transmissão de sinais de rádio e de televisão. Né? E aqui a gente tem uma imagem que demonstra como que é feita essa transmissão. Né? Elas são ondas chamadas de ondas curtas de rádio, né? Entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 7 Hz, é uma frequência baixa. São muito bem refletidas do quê? Pelas camadas da ionosfera, e permitem ser captadas, né, a grandes distâncias. Então, justamente aquela propriedade das ondas. Por ser uma onda, ela tem a propriedade de reflexão, né? E por ser uma onda de longo alcance, ela chega até a ionosfera, após ser emitida por uma fonte, e ela é refletida, né? Por ela sendo refletida lá da atmosfera, ela consegue ser captada, devido ao seu tamanho, por uma outra estação. Né? E aí é feita essa transmissão, justamente, e aí o sinal de rádio chega na fonte. Aliás, na fonte não, no receptor. Por apresentarem comprimento de onda na ordem de dezenas de milhares de metros, podem se difratar com facilidade, né? Que seria a difração, seria contornar obstáculos. Elas se difratam com facilidade, porque elas são enormes, então elas conseguem contornar obstáculos como edifícios. Por isso que numa cidade com enormes edifícios, você tem ondas de rádio transitando com facilidade, porque elas conseguem, justamente por essa propriedade das ondas, que é sofrer a difração, não são todas, mas as ondas de rádio conseguem passar pelo processo de difração, e por isso o sinal consegue ser captado a longas distâncias, né? Já as ondas de TV, elas têm uma frequência um pouco maior, mas um comprimento bem menor, geralmente o comprimento de onda da casa de 1 metro, né? Elas já não conseguem, justamente já por não serem tão grandes, já não conseguem ser refletidas pela ionosfera. Então, é necessário que haja um repetidor de sinal. E, geralmente, esse repetidor é feito com satélites artificiais. O satélite capta o sinal da onda de TV e joga de volta para a Terra, para o local onde vai ser transmitido o sinal. Né? Vai ser transmitido, por exemplo, de um continente para outro. Então, veja, a frequência aqui aumentou, o comprimento diminuiu. Exatamente porque eles são inversamente proporcionais. Né? Lembrar lá da equação fundamental da ondulatória. E aí, as próximas ondas, quais são? As micro-ondas. Né? Veja, estão na faixa de frequência entre 10 elevado a 9 e 10 elevado a 11 Hz, ou seja, já tem uma frequência maior. Consequentemente, comprimentos de onda da casa entre 1 metro e 1 milímetro. Né? Geralmente, quais são as aplicações das micro-ondas? Né? Inicialmente, elas eram utilizadas como apenas ondas de radar, principalmente ali na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Geralmente, a frequência já bem maior, entre 300 e 300 MHz, né? 1 MHz é 1 milhão de hertz. Então, 300 milhões de hertz e 300 gigahertz aí é bilhão, né? 300 bilhões de hertz. Então, como é que funciona o radar? Né? Você tem um impulso que é emitido pela parabólica aqui. Ela é refletida na própria parabólica, porque ele sai aqui do centro, chega no avião. Ao chegar no avião, ela bate e retorna, e esse sinal aqui volta para o mesmo local que foi emitido, né? Que é esse pontinho aqui. Então, o que acontece? Esse tempo em que a onda é jogada, retorna, né? Esse intervalo de tempo
ele consegue identificar, né, por conta dessa onda, dessa micro-onda, a posição, no caso, por exemplo, onde está um avião. É assim que os radares são construídos. É lançada uma onda, ela retorna, que é exatamente o que acontece no efeito Doppler, né, da aula que eu dei anteriormente. Né? Geralmente é assim que é feito. Né? É emitida uma onda, ela vai levar um tempo, né, para voltar, vai voltar com uma frequência diferente, e aí é calculado exatamente a posição e a velocidade com que esse avião está se movimentando. Né? Outro tipo de aplicação do micro-ondas que a gente tem no nosso dia a dia, o forno micro-ondas, né? Que ele já é colocado numa faixa de frequência bem maior, né? Uma faixa de frequência bem maior, um comprimento de onda menor, mas ainda dentro, né, da faixa de comprimentos de onda para micro-ondas. Essa faixa de 2.450 é exatamente a faixa de agitação, né, a faixa de frequência natural da molécula de água. Tem muita gente assim que pensa, então o micro-ondas ele está esquentando lá porque ele tem um forno dentro. Na verdade, não. Ele tem um magnétron, um aparelho magnético, que emite essas ondas. Essas ondas elas são refletidas dentro do micro-ondas, né, para ele fechado. E lá, né, enquanto o alimento está girando, a água contida dentro do alimento, ela possui a mesma frequência dessas ondas. E quando isso ocorre, né, quando frequências de uma onda emitida chega num corpo, né, na frequência natural de um corpo, acontece um fenômeno chamado ressonância, que faz com que a vibração aumente muito. E pela temperatura ser o grau de agitação, né, das partículas, essas partículas sendo agitadas, elas irão aquecer. Então, esse é o princípio de funcionamento do micro-ondas. Né? Por fim, tem-se a telefonia celular também, que é utilizada, que utiliza as ondas eletromagnéticas do espectro do micro-ondas, né? que já é uma faixa de entre 850 e 2.200 MHz. Né? Mesmo princípio também, lá da questão do rádio, só que com uma frequência diferente. Ela é emitido sinais de micro-ondas e temos as torres de celulares, e essa torre capta esse sinal e retransmite ali para toda aquela área, né? Então, o aparelho, o telefone, né? Antigamente o telefone com fio, hoje o telefone celular, ele recebe esse sinal e, através disso, é possível manter a comunicação. Né? E aí a gente tem o próximo espectro, é o da luz visível. Né? Aliás, seria o do infravermelho. Eu falei primeiro da luz visível. Vermelho e ultravioleta eu vou tratar lá depois. A luz visível, ela está entre 4 vezes 10 elevado a 14 e 7 vezes 10 elevado a 14 Hz, né? Que já é uma frequência bem alta, né? Comprimento de onda em torno de 10 a menos 6 metros, ou seja, está no comprimento de onda nanômetro. Né? Então, pequeniníssimos comprimentos de onda. Qual é a característica, né? Da luz visível, a gente já viu, ela vai do vermelho ao violeta, mas uma das características no olho humano, a gente só tem 3 cones receptores, e é por isso que são chamadas as cores primárias, o verde, o vermelho e o azul, né? E essas outras cores, como alaranjado, amarelo, verde, violeta, todas elas são junção de combinação desses outros tipos de cores. E aí uma característica peculiar é que, sob claridade normal, né, o olho humano ele é mais sensível, e aqui eu tenho um gráfico mostrando, né, mais sensível à radiação amarela esverdeada, que está nessa faixa de frequência de 5 vezes 10 a 14 Hz. O que é que isso quer dizer? Que eu não preciso, ela é mais sensível, ela consegue ver com mais facilidade. Para que eu veja, por exemplo, o vermelho, eu preciso aplicar mais intensidade do vermelho para que o olho consiga captar com a mesma facilidade que ele capta, por exemplo, o verde amarelado. Isso é só uma característica peculiar. E aí, aqui, como eu tinha dito lá, por conta desse fator, que aqui é uma curiosidade, né, do olho humano, esses 3 cones receptores, apenas, né, o verde, o vermelho e o azul, e juntando com o fenômeno lá do espalhamento da luz, e do comprimento de onda também, né, porque o comprimento do violeta é menor do que o infravermelho, tudo isso aqui faz com que nós vejamos durante o dia o céu azul. Né? Por que a gente vê o céu azul? Porque, primeiro, no espectro visível, a gente tem do violeta ao vermelho. Só que o violeta, e onde está
próximo ao azul é que possui os menores comprimentos de onda. Então, essa luz que sai do Sol ao chegar à atmosfera, ela vai ter menos obstáculos. Os comprimentos maiores vão se chocar com as partículas lá na atmosfera. Aí você poderia pensar, mas então por que a gente não vê, então, já que está passando o comprimento menor do violeta, não vê o céu violeta? Porque justamente por essa outra característica do olho humano. Aí, o olho humano ele só tem os cones, né, para visualizar cores. Então, por conta desse comprimento de onda azul e violeta está passando mais, e ele ter o direcionamento para o azul, é que a gente vê a coloração do céu azul. Isso é só uma curiosidade, geralmente isso não é questão de prova, mas isso é uma das explicações da gente ver o céu azul, né? E o céu azul vem do quê? Da luz visível, né, que sai, que é uma radiação eletromagnética. Então, está dentro do conteúdo. Aí a gente tem o infravermelho, que é um comprimento intermediário entre o da micro-onda e o da luz vermelha, né? A luz vermelha visível. Por isso o nome é infravermelho, ou seja, está abaixo do vermelho, né? E está depois do micro-ondas. Constitui o chamado calor radiante, emitida por objetos quentes. Então, quando essa radiação ela é emitida, por exemplo, o Sol emite muito infravermelho, mas ele é todo retido lá na camada da atmosfera, por isso mesmo que a temperatura aqui a gente consegue sobreviver ainda, embora alguns lugares fique mais difícil. Mas, por exemplo, quando é emitido aqui, ó, é jogada radiação eletromagnética no corpo, esse que está com mais cor avermelhada é justamente a região onde a temperatura está mais alta. Então, ela é utilizada muitas vezes para isso, né? Para detecção de temperatura. Porque um corpo que emite uma temperatura mais alta, ele vai estar emitindo mais radiação infravermelha. E aí temos a radiação ultravioleta, né? Que, conforme nós vamos reduzindo o comprimento e aumentando a frequência, né, a gente vai mudando a característica da onda. Então, a radiação ultravioleta aqui vai depois da luz visível, no que tange ao aumento da frequência, né, geralmente é emitida muito pelo Sol, e aí a característica, né? Temos 3 tipos de radiação ultravioleta. A ultravioleta A, que dentro da classificação dela é a mais longa, né, mas é a menos energética, né? Por quê? Porque conforme eu vou diminuindo o comprimento de onda, eu vou aumentando a frequência. E a frequência está relacionada com o nível de energia. Ela é diretamente proporcional. Então, ela é menos energética e está associada, no nosso dia a dia, à produção de melanina, né? Quando a gente se bronzeia, por exemplo, vai numa sessão de bronzeamento ou bronzeamento natural, é devido à ação da radiação ultravioleta A, né? Que tem o comprimentozinho um pouquinho mais longo. Mas o Sol ele emite também os outros 2 tipos de ultravioleta. Ultravioleta B, que é o médio, né? Que é mais energética que a ultravioleta A, que tem uma frequência maior, e é aquela que provoca a vermelhidão na pele. E é justamente dessa aqui que a gente tem que se proteger mais, né? Utilizando os protetores solares. E, por fim, tem o ultravioleta C, que ele é o mais curto e o mais energético de todos. E, graças à nossa camada de ozônio e atmosfera, ele é praticamente todo retido por lá, né? Aqui na imagem dá para ver. Ó. O ultravioleta A é que tem uma faixa de comprimento de onda maior, por isso que é chamado de longo. Depois o ultravioleta B intermediário e o ultravioleta C, né, o menor de todos. E o mais energético. E aqui é demonstrado nessa figura mais ou menos o alcance, né? O ultravioleta C fica praticamente aqui, na camada inicial da atmosfera, antes da camada de ozônio. Enquanto o ultravioleta B e o violeta A conseguem ultrapassar. Certo? Prosseguindo nas radiações eletromagnéticas, nós temos os raios X. Né? Foi descoberto no século XX, aliás, século XIX, final do século XIX, né? Por um físico alemão Wilhelm Röntgen. E aí, o que acontece? Como elas são menores, e a frequência vai ser elas são de alta frequência, né? Elas foram produzidas lá, devido a um experimento que ele fez, que é quando você tem um feixe de elétrons colidindo com um metal. Quando esse feixe de elétrons colide com o metal, ele produz raio-x, né? Foi denominado raio-x. E hoje os raios-x eles são muito importantes, principalmente na medicina, para realização de exames e realização de tratamentos, principalmente contra o câncer.
Essas ondas, a partir da ultravioleta, né, da radiação ultravioleta, elas são chamadas de radiações ionizantes. O que é que isso significa? Significa que elas, ao se colidirem com outro objeto, outro corpo, elas são capazes de formar íons, elas são capazes de tirar elétrons desse corpo. As outras são capazes apenas de agitar. Até a luz visível e infravermelho, elas são chamadas de não ionizantes. Já a partir da ultravioleta, né, ultravioleta, raio-x e raios gama, elas são radiações ionizantes, ou seja, elas são já devido ao quê? A sua alta energia, porque a frequência aumentou, então elas têm uma alta energia, um alto poder, e são capazes até de retirar elétrons, né, dos locais, dos outros objetos nos quais elas se propagam e têm contato. E aí a história do raio-x possibilitou o diagnóstico por imagens. E por que isso acontece? Porque por eles terem um alto poder de penetração, né, essas ondas, os tecidos, como é que funciona o raio-x? O tecido do corpo humano e os músculos, eles são ultrapassados por essas ondas. Só que os ossos, por possuírem cálcio e serem feitos de um material mais denso, né? O osso mais denso, por exemplo, que é o tecido, que é a pele, então ele consegue reter essa onda. E aí é dessa forma que as imagens são formadas nas chapas de raio-x. Ele é emitido e ao ultrapassar, né, nossa pele, ele vai passar pelos tecidos, mas o osso vai retê-lo. Então aí forma-se essa imagem, como é demonstrado aqui, ó, nessa animação. Você tem um feixe de elétrons passando aqui, sai do cátodo, atinge o ânodo. Ao atingir o ânodo, ele vai produzir o raio-x. Esse raio-x aqui vai ser bombardeado no corpo humano, né, quando está fazendo diagnóstico por imagem. E aí ele vai ultrapassar a pele, mas vai ser retido no osso. E aí, com isso, né, o sinal vai ser mandado de volta, ó, e vai se formar a imagem, né, a fotografia da região que está sendo exposta. Quando se quer, no caso, analisar órgãos, aí os órgãos já são mais densos, o raio-x ele não é tão preciso, mas usa-se o mesmo princípio, né, da máquina raio-x. Aí se usa a ressonância magnética, né, que é como se você fizesse vários ângulos de raio-x, né, aquele aparelho que vai circulando, então ele vai fazer de vários ângulos, vai conseguir pegar várias imagens e reunir. Então, usa-se o quê? Raio-x, que são radiações eletromagnéticas de alta penetração, alta frequência, radiações ionizantes, ou seja, capazes de formar íons e retirar elétrons de corpos, e que possuem comprimentos de onda muito pequenos. Por curiosidade, a primeira radiografia foi realizada no Brasil 1 ano depois da descoberta do raio-x, né? E, como eu disse, eles também são muito utilizados na radioterapia. De que forma? Ora, se eles são capazes de remover elétrons, então, células do corpo humano, células cancerígenas, tumores, que são células que estão com são células doentes, né? Elas são analisadas, né? O corpo humano é analisado, vê a localização de qual célula que está problemática, e ali é bombardeado com raio-x, porque eles são capazes de destruir essas células. Contudo, também há um grande risco em trabalha com raio-x, né? Quem trabalha com raio-x não pode ficar muito exposto muito tempo. Nem a gente pode fazer exames com certa frequência. Tem um prazo, tem um limite de radiação da qual a gente pode ser exposto, justamente porque, por conta dessa característica de ser ionizante, ela pode vir a causar problemas, né? Pode vir a destruir células do corpo, células saudáveis. Então, tem todo um cuidado para se utilizar esse tipo de onda eletromagnética. E, por fim, tem-se os raios gama, que são as ondas de maiores frequências do espectro eletromagnético, ou seja, da ordem maior do que 10 elevado a 18 Hz. Ou seja, são as de maior frequência e as de menor comprimento, obviamente. E elas são produzidas como? Pelo decaimento radioativo de núcleos atômicos instáveis. Ou seja, se a gente tinha fontes de calor que emitem infravermelho, ultravioleta pela luz do sol, que produz também a luz visível, raio-x pelo bombardeamento de elétrons no metal,
os raios gama, eles já só são produzidos quando há um decaimento de um núcleo radioativo. Ou seja, já é outro tipo de fonte que pode emitir, ou então raios cósmicos vindos da galáxia devido à explosão de estrelas. Mas aqui, geralmente, eles são produzidos pelo decaimento radioativo, geralmente de metais pesados, como urânio, né, em usinas nucleares. A utilização da bomba nuclear mesmo, ela libera alta quantidade de raios gama. Elas são altamente ionizantes e penetrantes. Elas penetram praticamente tudo. Chumbo, concreto, tudo elas atravessam, né? São usadas, e até por conta disso, né, assim como os raios-x, elas têm essa característica de, por serem ionizantes, esse alto poder, devido a essa energia que elas carregam, o lado benéfico é utilizado também muito na medicina para o tratamento de câncer, porque ela tem essa mesma característica, né? Como ela penetra tudo, ela vai conseguir chegar, por exemplo, numa região do corpo que está doente, né? Da mesma forma, utilizada na esterilização de equipamentos hospitalares, estudo de características de sólidos, né, para analisar as características químicas dos sólidos, já que ela atravessa qualquer coisa, né, e é capaz de propagar em qualquer meio. E aí, para fazer um adendo, né, existe a radiação alfa e radiação beta, né, que não são radiações eletromagnéticas, né, mas são radiações corpusculares, ou seja, são feitas através de partículas. As radiações eletromagnéticas são aquelas são produzidas porque devido a um campo elétrico e um campo magnético variável, perpendicular, que vibra numa direção ortogonal à sua propagação. Mas aí, para falar dessas radiações alfa e beta, porque elas às vezes são citadas nesse contexto, assim como a radiação gama, elas são formadas pelo decaimento de núcleos atômicos, né? Só que aqui elas são formadas por partículas, elas não são ondas, propriamente ditas. Elas são formadas de partículas, né? A radiação alfa é formada por núcleos de átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, né? Massa 4, número atômico 2, apresenta baixo poder de penetração. E a radiação beta, elétrons de origem nuclear. Podem ser positivos, o beta positivo ou beta negativo. Moderado poder de penetração. Aqui na imagem, como eu coloquei, tem a comparação. Uma folha de papel, uma parede e um anteparo de chumbo. Veja que a radiação alfa, ela não consegue ultrapassar nenhuma folha de papel. Ela tem baixa penetração, né? Já a radiação beta, ela consegue ultrapassar a folha de papel, mas não ultrapassa a parede. Já a radiação gama, ela atravessa todos aqui, praticamente. Então, só para contextualizar, é isso. Todas as três, elas são oriundas do decaimento atômico, mas a radiação gama, ela é uma radiação eletromagnética, enquanto as outras duas são particulares, né? Formadas por partículas, né? Elétrons e átomos. Então, partindo agora, vamos para as questões, para não ficar só nesse falatório, para ver se aqui a gente consegue também rever alguns conceitos que foram falados, né? Então, a primeira questão diz assim: a radiação eletromagnética é um fenômeno ondulatório, no qual um campo elétrico e outro magnético oscilam periodicamente, enquanto a sua onda se propaga em um determinado meio. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Qual das opções abaixo descreve as características físicas de uma onda eletromagnética? Ou seja, aquelas características que eu disse. Vamos analisar as alternativas. Necessita de um meio material para se propagar. Opa, não. Aqui já está incorreto, né? Onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar. Essa aqui é característica das ondas mecânicas, que são como as ondas sonoras, né? Por exemplo, não se propaga no vácuo. A onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar. Então, essa primeira aqui já está incorreta, né? Então, letra A, letra B estão incorretas, porque já começa aqui falando que necessita de um meio material para se propagar. Então, não necessita de um meio material para se propagar. Beleza, é uma característica da onda eletromagnética. É uma onda do tipo transversal, correto. Ou seja, é uma onda que a sua
direção de propagação não é a mesma da sua direção de vibração. Campo elétrico e magnético oscilam perpendiculares à direção de propagação. Ou seja, essa letra C aqui já é nosso gabarito. Já vai ser nosso gabarito aqui, essa letra C. Vou marcar aqui. A caneta não quer aparecer. Ia marcar aqui, mas a caneta não está aparecendo. Então, nosso gabarito aqui, letra C. Eu vou colocar negrito, marcar aqui de vermelho. Vamos lá. Né? Próxima questão. A respeito de onda eletromagnética, considere as afirmativas abaixo. O campo magnético e o campo elétrico são perpendiculares entre si. Isso é verdade? Sim. O campo elétrico e o campo magnético, eles são perpendiculares. Eu vou reiniciar bem aqui uma coisa para poder a caneta voltar a prestar. A caneta aqui não está servindo, não. Só um instantinho, Marcelo. Assim. Vai dar certo. Vamos lá. Então, o campo magnético e o campo elétrico, eles são perpendiculares entre si? Verdade. Uma onda eletromagnética... Oi? Você parou de compartilhar a tela. Ah, tá explicado. Foi mal, foi mal. Nada. Eu botei aqui e não botei... E eu já estava fazendo aqui na tela. Foi mal. Eu fiz aqui pelo PowerPoint já. Não, mas eu achei que tinha voltado para compartilhar, porque eu fechei e abri, porque estava dando problema na caneta, eu não estava conseguindo... Mas vai dar certo. Então, assim, primeira afirmativa. Campo magnético e campo elétrico são perpendiculares entre si? Exatamente. E é essa característica que faz também a onda ser transversal, né? Então, essa é uma das definições da onda eletromagnética. Primeira afirmativa, correta. Próxima. Uma onda eletromagnética se propaga na direção do vetor campo elétrico. Não. Ela se propaga o quê? Perpendicularmente ao vetor campo elétrico. Ela é perpendicular ao campo elétrico e ao campo magnético. É exatamente por isso. Os três são perpendiculares entre si. Né? Então, ela se propaga numa direção e eles vibram na outra. Daí a característica de ser uma onda transversal. Então, isso aqui está incorreto. Que é falso. E, por fim, uma onda eletromagnética muda de frequência ao atravessar a interface entre dois meios. Porque eu tinha dito lá, ó, lembrar da onda eletromagnética. C igual a F vezes o comprimento de onda. A frequência é a única coisa que não muda. Isso aqui se mantém. A onda eletromagnética ela já vai mudar a sua frequência, porque a frequência depende apenas da fonte que emitiu. O que ela vai mudar quando ela sai de um meio para outro é a sua velocidade de propagação, que muda porque muda seu comprimento. É o seu comprimento. A frequência, cada onda tem uma determinada frequência.
Mas aquela onda que saiu, né, de um determinado lugar, se ela continuar no mesmo meio de propaganda, a sua frequência não vai mudar. E se ela chegar no outro meio, a frequência mantém-se a mesma, ou seja, uma onda, um micro-onda emitido por um radar de um avião no ar, ao, por exemplo, passar pela água, né, para detectar, sei lá, algum corpo que está submerso, ela vai manter a mesma frequência. O que vai mudar é a sua velocidade e o seu comprimento, né? A sua velocidade vai mudar devido ao quê? A refração, ao desvio, que é uma propriedade da onda, né, que ela sofre ao mudar de um meio para outro. É justamente dado lá pela lei de Snell, né, que é uma das características que fazem que a radiação eletromagnética seja classificada como onda. Mas a frequência jamais vai mudar. Então, isso aqui também está incorreto. A frequência não muda. Portanto, nosso gabarito, letra A. Próxima questão. Uma onda eletromagnética plana, né, vou fazer aqui uma questãozinha, cuja amplitude do campo magnético, ele está dando um módulo aqui, 5 vezes 10 a menos 7 Tesla, propaga-se em um meio não condutor, onde sua velocidade é 0,6 a velocidade da luz, né? O Czinho, como eu falei. Geralmente eles usam o C para definir a velocidade da luz. Qual é a amplitude, ou seja, a intensidade do campo elétrico? Quer saber qual é o valor do campo elétrico em Newton por Coulomb, né? Então, eu mostrei lá, no nosso primeiro slide, vou até retornar aqui para ele. Quer ver? Que a velocidade da luz, a velocidade de uma onda eletromagnética, da luz ou qualquer onda eletromagnética, ela é dada pela razão entre o módulo do campo elétrico pelo campo magnético. Na questão, ele está pedindo o quê? O campo elétrico. Então, basta que a gente multiplique o valor aqui, faça meio para os extremos, e multiplique o valor do campo magnético pelo valor da velocidade da onda, que ele deu, no caso, a velocidade da luz. Então, vou fazer um pouquinho de cálculo também. Eu sei que o campo elétrico sobre o campo magnético é igual a C. Né? No caso aqui, o meio que se propaga, veja, isso aqui, a velocidade da luz, isso aqui é a velocidade no vácuo, né? Mas como a gente viu, a velocidade de uma onda eletromagnética, ela depende do meio de propagação. Nesse meio aqui que ele está dizendo, ele é o quê? Só 0,6% dessa velocidade. Então, esse campo elétrico e esse campo magnético, eles continuam sendo proporcionais a essa velocidade de propagação. Então, meu campo elétrico vai ser igual a B vezes esse C aqui. Só que esse C agora é 0,6, né? Da velocidade da luz. Então, eu tenho o quê? B, 5 vezes 10 a menos 7, vezes, né? Como ele já deu em metro por segundo, veja, as unidades estão corretas, o campo magnético está em Tesla, e ele quer o campo elétrico em Newton por Coulomb, já vai sair, Newton por Coulomb. Então, eu tenho 0,6 vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Então, meu campo elétrico vai ter que amplitude? 5 vezes 0,6 dá 3. Né? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 8, vai ficar menos 7 mais 8, 9 vezes 10. Então, meu campo elétrico vai ter o quê? 90 Newton por Coulomb de amplitude. Gabarito, letra C. Professor, muito interessante essa questão, porque eu nunca fiz nenhuma questão usando essas duas fórmulas. Assim, eu acho que a gente sempre faz com as outras, né, com a fundamental, mas essa é uma passa batida, né? Eu coloquei essa de propósito, justamente por isso. Para sair daquela mesmice, poderia vir a ocorrer, né? Essa aqui não é uma questão para cargo nem específico, era uma questão para técnico. Assim, não era para nível, não era de nível superior, era de nível técnico. Eu achei interessante pegá-la, por quê? O que acontece? Aqui ele está, vamos lembrar, uma onda eletromagnética, né? Ou seja, tem um campo elétrico e um campo magnético. Então, eu achei por bem, até para ficar uma questão conceitual, né? Pegar uma questão que realmente aborda, né? Que a velocidade da onda ela é proporcional a essa divisão, né? Do vetor campo elétrico e campo magnético. Mas basta aplicar essa fórmulazinha aqui. A questão ela era direta. Era mais mesmo até para poder exemplificar isso, para ficar
Para trazer algo diferente, não ficar só naquela equação da onda. Mas diga aí, qual foi sua dúvida? Não sem dúvida não, só para falar isso. Seria uma fórmula que ficaria... eu nem teria o trabalho de tipo assim, decorar ela, sabe? Ela só passaria por, né, no rodapé, né, para mim, porque eu nunca vi nenhuma questão aplicando ela. Então, por isso que eu achei bem interessante essa questão, assim, sendo da mesmice, né, chamando atenção para ela. É porque, geralmente, assim, como eu falei no início, esse conteúdo ele é muito conceitual. Só que, às vezes, eu sei que aqui em casa a gente quer ver uma equaçãozinha ali e, às vezes, cai, né? E aí, assim, tem muita questão conceitual aí nos slides, mas eu quis colocar algumas mesmo, assim, só para botar o cálculo ali, para mexer, para não ficar... para mesclar uma coisa com a outra. E aí eu achei... não tem muito, como eu falei, esse não é um conteúdo que cai muito em concurso, tão difícil, a não ser que seja tipo, para pessoa que é específica da área da física. Aí vai cair ali, mas até dentro da área da física, esse não é um conteúdo que é muito cobrado. Só que se está no edital, a gente tem que ver, né? Então, não pode deixar passar batido. Daí eu disse, não, essa questão aqui eu achei ela interessante, porque ela não aborda uma equação que é tão comum, que é cobrada, que é a equação lá do movimento da onda ou da energia. Então, eu vou colocá-la, porque não tem muita dificuldade, né? A aplicação direta da fórmula, mas justamente para ver que pode ser cobrado desse jeito, já que a velocidade, né, da onda eletromagnética, ela é justamente o quê? Uma divisão entre o valor do campo magnético, do campo elétrico e o magnético, né, que são os formadores da onda eletromagnética. Mas só isso mesmo. Eu gostei também. Eu achei que você não tinha entendido, mas eu gostei. Eu botei também por isso, para dar uma mudada, né, no tipo de questão, vai ficar só meio... Você vai ver que vai ter muita coisa aqui que vai se repetir, porque geralmente o que é cobrado é mais a parte conceitual. Né? Eu tentei vasculhar várias questões e tudo era quase a mesma coisa, assim, de forma direta, mas é o jeito, é para fixar na cabeça. Ó, essa próxima. As ondas eletromagnéticas possuem características como amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade de propagação, potência transmitida, né? Como todas as ondas. Por isso que é denominada onda, né? Quando se propagam no vácuo, a única característica que assume o mesmo valor para todas as ondas eletromagnéticas. Ó, lá. É a única característica. Se propagando no vácuo. A gente viu que cada onda... Agora, ó, ele está falando do espectro eletromagnético inteiro. Qual a única característica que qualquer onda do espectro eletromagnético... exatamente, você respondeu. Exatamente isso que eu queria frisar, porque aquela outra questão falava lá da frequência, que a frequência não muda para uma mesma onda, né? Se eu tenho uma onda ultravioleta sendo emitida, não importa em qual meio ela esteja, a frequência dela não vai mudar. Vai mudar a velocidade e o comprimento dela. Agora, todas as ondas, no vácuo, têm a mesma velocidade. É por isso que aquela equação E sobre B igual a C, aquele C que é 3 vezes 10 elevado a 8, que é a velocidade da luz, mas a luz é uma onda eletromagnética. Ela tem a mesma velocidade de qualquer outra onda. Então, não importa qual seja a onda, todas vão se propagar na mesma velocidade. Né? Então, gabarito, letra C. Próxima questão. Né? Com relação à física moderna, julgue o item subsequente. Considerando-se a velocidade da radiação eletromagnética, 3 vezes 10 elevado a 8, e a constante de Planck, falou de constante de Planck, está falando agora de nível de energia. 4 vezes 10 elevado a menos 15. O comprimento de onda de uma radiação eletromagnética associada a um fóton os fótons são as partículas das ondas eletromagnéticas. De 4 eletronvolts será de 3 micrômetros, né? A gente tem que, só porque ele não deu o 10 elevado, a gente tem que saber aqui o que é que ele está falando. 3 micrômetros. O que é que são 3 micrômetros? Vamos lá. O que é que são 3 micrômetros? Isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então, vamos ver. No caso aqui, que ele deu constante de Planck, ele está falando de nível de energia. Então, vamos lá. A energia, a gente sabe, associada à onda eletromagnética, é a constante de Planck vezes o valor da sua frequência. Né?
Só que ele está pedindo aqui, ele quer saber o comprimento de onda. Vamos lembrar da equação fundamental da onda, velocidade é o quê? É frequência vezes comprimento. Então, eu posso colocar o comprimento aqui em função da frequência e da velocidade, já que a velocidade foi dada, né? A velocidade foi dada. Aliás, eu vou colocar a frequência aqui, ó, em função do comprimento. Então, eu vou colocar aqui, frequência é quem? É velocidade sobre comprimento. Então, eu sei que a energia associada dessa onda é a constante de Planck, vezes a velocidade dela sobre o seu comprimento. Ele já deu a energia, deu H e deu C. Então, a gente vai ver se esse comprimento que a gente vai encontrar aqui bate com esse valor. Ele está querendo saber se é esse valor aqui que ele está dando no enunciado. Então, fazendo meio por os extremos, vai ficar H vezes C sobre E. Então, constante de Planck, 4 vezes 10 elevado a menos 15, vezes C. Ó, só ter cuidado. Ele está todas as unidades dentro do SI. Como está metro por segundo aqui, beleza. 3, porque às vezes ele pode dar na questão quilômetros, né? Então a gente tem que transformar. 3 vezes 10 elevado a 8 sobre a energia, 4 eletronvolts. Está aqui, ó. O 4, cancela com o 4. Sobrou 3. Então sobrou quem? 3 vezes 10 elevado a quem? Menos 15 mais 8, menos 7 metros. Ou seja, 3 micrômetros é 3 vezes 10 a menos 6. A gente encontrou 3 vezes 10 a menos 7. Portanto, o que a gente encontrou aqui foi 0,3 micrômetro. Portanto, nosso gabarito está incorreto. Beleza? Próxima questão. É outra idêntica, só que a mesma equação a gente vai usar, só que tem outros valores numéricos. Né? Fala que Max Planck, que é em homenagem a esse cidadão aqui, justamente essa constante, e Albert Einstein iniciaram a formulação da teoria dos quanta, segundo a qual a radiação eletromagnética é emitida e se propaga em pequenos pulsos de energia, né? Os pacotes de energia. Quanta ou fótons. A respeito da radiação eletromagnética, julgue os itens que se seguem, considerando que a velocidade de uma radiação no vácuo é de 3 vezes 10 a 8, a constante de Planck, 4 vezes 10 a menos 15 eletronvolts, né? O comprimento da onda lambda da radiação associada a um fóton de 6 eletronvolts é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, basicamente, repetir as equações que foram utilizadas, a equação utilizada na outra questão. Né? É igual a constante de Planck vezes a frequência. E aqui eu posso dizer também que é igual a constante de Planck sobre C vezes C sobre comprimento. Posso fazer essa relação com frequência, já que a frequência não foi dada. Então, o comprimento vai ser igual a H vezes C sobre E. Então, vai ser quem? 4 vezes 10 a menos 15, vezes 3 vezes 10 elevado a 8, sobre a energia de 6 eletronvolts. 4 vezes 3, isso aqui é a mesma coisa, de 12 vezes 10 a menos 7 sobre 6. Né? 12 por 6, fica 2. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 7 metros. Então, o comprimento dessa onda é esse comprimento aqui. Portanto, está correto. Próxima questão. Um determinado tipo de radiação eletromagnética se propaga com um comprimento de onda de 600 nanômetros. Ó, só cuidado aqui, 600 nanômetros. A frequência dessa radiação em Hertz é igual a, dado, velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8. Então, aqui o cuidado é só na hora de trabalhar com a unidade, né? Porque a equação é simples, né? A equação da onda.
A equação da onda, a gente sabe que C é igual a F vezes o comprimento. Né? Aí só tem que lembrar que um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, ele quer saber a frequência. A frequência vai ser quem? Vai ser a velocidade sobre o comprimento. Então, daqui, tira esse aqui. C é 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 600 nanômetros. É o quê? 600 vezes 10 a menos 9. Né? Então, aqui, para eu trabalhar direitinho, eu vou botar 3 zeros aqui em cima. Eu vou botar 3.000 vezes 10 elevado a 5. É a mesma coisa, né? Só para poder fazer a divisão. Sobre 600 vezes 10 a menos 9. Então, 3.000 por 600, né? Isso fica 5. Aí eu vou ter que a frequência é igual a 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 9, já que, quando está no denominador, a divisão só para o numerador positivo. Então, a frequência vai ser igual a 5 vezes 10 a 14 Hz. Como você tinha dito, Marcelo, aplicação direta. A equação da onda geralmente é essa. Né? Então, aquela outra forma da energia. Gabarito, letra E. Com respeito às ondas eletromagnéticas, agora vamos voltar para as questões conceituais. Analise as afirmações a seguir. É uma onda composta por um campo elétrico e um magnético. Aí, beleza. Correto. E que se pode propagar no vácuo. Beleza, está correto também. Portanto, sem a necessidade de um meio material para lhe dar suporte. É exatamente isso. Porque aquelas ondas que necessitam de um meio material são as ondas mecânicas. Então, a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material. Por isso que ela pode se propagar no vácuo. Né? A luz visível, o infravermelho, o ultravioleta e o raio-x são exemplos de ondas eletromagnéticas. Está correto? Todas são exemplos que a gente já viu aqui, né? Suas aplicações e suas faixas de frequência e comprimento. Quanto maior a frequência da onda, menor é a energia que ela transporta. Aqui onde está o erro. Quanto maior a frequência, maior a energia. Lembrar lá da equação que relaciona, né, a energia carregada por uma onda eletromagnética. Energia, a constante de Planck, vezes sua frequência. Então, se eu tenho maior frequência, eu tenho maior energia. Se eu tenho menor energia, eu tenho menor frequência. Então, quanto maior a frequência da onda, maior a energia que ela transporta. Então, isso aqui está correto. Logo, nosso gabarito, D. 1 e 2, apenas. Analise as afirmações abaixo. Com relação às ondas eletromagnéticas. Os raios gama são radiações eletromagnéticas de frequência maior do que a luz visível. Isso está correto. Os raios gama são o tipo de radiação eletromagnética de maior frequência do espectro. Então, que é verdade. As microondas são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar com velocidade maior do que as ondas de rádio. Aí não. Porque, veja, se o meio é o mesmo para as duas, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. Né? Não importa se é micro-onda, não importa se é luz visível, se é ultravioleta, se é raio gama, né? Se é onda de rádio, todas vão se no ar, ou no vácuo, ou no meio. Se todas estão se propagando no mesmo meio, a velocidade delas é idêntica. Né? O que muda é a frequência e o comprimento. Campos elétricos e magnéticos em uma radiação infravermelha vibram paralelamente à direção de propagação da radiação. Aí o erro está aqui. É perpendicular. Eles são perpendiculares entre si. Então, isso também está correto.
Portanto, nosso gabarito aqui, letra E. Somente a primeira é verdadeira. Né? O erro aqui na segunda é que a velocidade é igual. E a vibração, tanto do campo elétrico, não só o campo elétrico, né? Os campos, eles vibram, tanto o elétrico como o magnético, eles vibram perpendiculares, né? Entre si e entre a direção de propagação da onda. Próxima questão. Observe a figura acima, né? Aí ele dá aqui o espectro eletromagnético, mas levando em conta só a frequência. Vai dar ondas de rádio, veja. Onda de rádio tem menor frequência. Vai aumentando a frequência aqui. Micro-ondas, luz visível, raio-x, raios gama. Sabendo que a velocidade de propagação de uma radiação eletromagnética no ar é de aproximadamente 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Uma onda eletromagnética de comprimento de onda de 10 a menos 7 metros encontra-se na faixa D. Então, quer saber qual dessas faixas ela vai estar? Então, a gente sabe da onda C igual a F lambda. Ele deu em quilômetros por segundo, mas a gente sabe que a velocidade, né? Que a frequência vai ser C sobre lambda. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Porque ele está dando comprimento em metro. Então, vamos trabalhar com a mesma unidade. Se dividir isso aqui direto em quilômetro, aí ia dar problema. Só lembrando. Em quilômetro é 10 a 3 metros. Por isso que 10 elevado a 5 quilômetros para 10 para metro, aumenta 10 elevado a 3, né? Em multiplicação, soma-se os expoentes. Fica 10 elevado a 8. Se não lembrasse que a velocidade de propagação da onda era de 3 vezes 10 elevado a 8. E aí ele deu o comprimento de 10 elevado a menos 7. 1 vezes 10 elevado a 7. Então, eu tenho o quê? 3 vezes 10 elevado a 8 menos 7, 10, 3 elevado a 15. Onde é que está essa faixa de comprimento aqui, ó? De frequência, melhor dizendo. Hertz. Então, ó, tenho aqui 10 elevado a 12, 10 elevado a 14, e aqui já é 10 elevado a 16. Então, tá bem aqui, ó. Elevado a 15. Está no espectro de luz visível. Barito, letra C. Próxima questão. Qual das seguintes é a radiação eletromagnética de menor comprimento de onda? Vamos ver. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, nós temos aqui rádio, que é a maior comprimento. Em seguida do rádio vem micro-ondas. Tem mais frequência, menor comprimento. Aí ele botou aqui ultravioleta. É luz visível e infravermelho. Então, a gente sabe que depois, né, tem as ondas de rádio, aí vai o micro-ondas, enfim, aqui. Aí tem o que o infravermelho, luz visível e violeta, ultravioleta. Né? Então, isso vai diminuir o comprimento. O gabarito aqui, ó, letra C. Então, é bom fixar os conceitos, porque geralmente é cobrado isso. Comprimento, frequência, não era para lembrar, meu Deus, que é. Então, lembrar que quanto mais energético, mais frequência. Lembrar aqui uma coisa interessante. A radiação ultravioleta, como eu falei no início da aula, ela é ionizante, ou seja, ela é capaz de arrancar elétrons, né, dos materiais. Por isso que ela é tão prejudicial. Quando a gente se expõe muito ao sol, ela é prejudicial. Vai causar aquele vermelhidão, ela causa degradação, pode causar até câncer de pele, justamente por isso. Ela tem energia tão alta que ela é capaz de, além de penetrar, ela penetra, né, a pele, ela consegue ionizar, então ela consegue arrancar elétrons, então ela vai conseguir danificar o tecido.
Então, por isso que a gente tem que usar protetor solar, né? Fator UVB, tudo aquilo. Então, ela é a de menor. Então, quanto maior a energia, menor o comprimento. Ou seja, ela tem um comprimento bem, né, que já foge do espectro visível. Por isso que é ultravioleta. A luz visível vai do vermelho, que erroneamente eu já vi em alguns lugares falar que a luz visível vai do infravermelho ao ultravioleta. Não. Ele vai do vermelho ao violeta. O infravermelho é justamente que está próximo, mas está abaixo do vermelho. O ultravioleta está depois, ou seja, acima do violeta. Está acima de quê? Em nível de frequência. Ultra mais infra menos. A nível de frequência, o infravermelho está abaixo do vermelho e o ultravioleta acima do violeta. Né? Só para fixar mesmo esse conceito de energia, de frequência e comprimento de onda. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são radiações formadas por partículas alfa, com grande poder de penetração. Partículas não são ondas eletromagnéticas. Então, o primeiro aqui está incorreto. Partículas alfa, né? Eu mostrei lá que, como é citado na questão, partículas alfa, radiação alfa. Isso aqui não é onda eletromagnética. Não é eletromagnético. Isso aqui está errado. Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. Elétrons não. Se é radiação eletromagnética, ela é formada por fótons. Aí sim. Os elétrons em grande velocidade acertam, que até uma maldade que o cara fez na letra B. Os elétrons em grande velocidade, que são jogados, né, que saem do anodo, eles acertam o cátodo, que é o metal, em alta velocidade. E ao acertarem o metal, eles produzem a radiação X, né, o raio X. Mas não são os elétrons que são a radiação raio-x. Eles formam o raio-x ao acertarem um metal. Né? E ao acertarem um metal, com grande velocidade, o raio-x é produzido. Então, aqui está errado. Ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as ondas ultravioletas. Aqui está correto. Na escala de aumento de frequência, após ultravioleta, tem-se a raio-x. Olha da letra D. Ondas eletromagnéticas de frequências menores que as ondas luminosas. Não, jamais. O espectro de luz visível, né, vem antes da ultravioleta. Então, aqui está incorreto. Ondas eletromagnéticas de frequências iguais. Isso aqui não. O que difere justamente a onda é a sua frequência. Né? A sua frequência que é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, não tem como ondas classificadas de forma diferente ter frequências iguais. Né? Já que a frequência jamais vai mudar daquela onda, né? Independente do meio em que ela se propaga. Isso aqui também está incorreto. Nihil. Os raios-x, descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, são produzidos quando elétrons são desacelerados ao atingirem um alvo metálico. Né? Eles são acelerados, o alvo metálico, né, na colisão, os desacelera. De alto ponto de fusão, como, por exemplo, o tungstênio. Essa desaceleração produz ondas eletromagnéticas de alta frequência, denominadas de raio-x, que atravessam a maioria dos materiais conhecidos e impressionam, ou seja, imprime, né, chapas fotográficas. A imagem do corpo de uma pessoa em uma chapa de raios-x representa um processo em que parte da radiação é o quê? Começou refletida. Como a gente viu, ela é uma radiação de alto poder de penetração. Então, ela não é refletida. Qual a radiação lá que é refletida? A radiação, os raios eletromagnética do radiofrequência, que é justamente aquela que é refletida pela ionosfera. A radiação do raio-x, ela é absorvida, que é outra característica das ondas eletromagnéticas. Ela é absorvida, né? É absorvida em grande parte, né, pelos tecidos. Aliás, ela penetra, passa pelos tecidos e ela é absorvida pelos ossos. Né? Então, começou a refletir aqui, já está errado, está incorreto. Né? E a imagem mostra apenas a radiação que atravessou o corpo.
né? Mas aqui está incorreto. Letra B, absorvida. Ela é absorvida pelo corpo. E os tecidos menos e mais absorventes de radiação representam, respectivamente, os claros e os escuros. Então, aqui, ele inverteu, né? Porque o claro é justamente onde reteve a radiação. Então, ele levou aqui, ó, menos, né, e o mais absorvente. O menos absorvente é o escuro. É justamente por onde a radiação passou, são os tecidos. Os mais absorventes são os claros. Então, aqui está correto também. Absorvida pelo corpo, e os claros e escuros da imagem representam, respectivamente, os tecidos mais e menos. Agora aqui sim. C. Qual o erro da D? Absorvida pelo corpo, e os claros e escuros da imagem são devidos à interferência dos raios-x. Interferência. Interferência é quando uma onda se cruza com a outra e causa um ruído. No processo de produção das chapas metálicas não tem isso. O raio-x ele vai penetrar a pele, né, como foi dito, e aí, por conta da diferença de densidade, né, entre o tecido muscular e os ossos, ele vai penetrar um e no outro ele vai reter. Então, essa diferença vai gerar a imagem. Então, interferência é um fenômeno que acontece nas ondas, né, que uma onda se sobrepõe à outra. Aqui não tem nem dois tipos de ondas sendo lançadas no corpo. Aqui não tem nada a ver. Por último, falou refletida, então, começa aqui o erro. Tem nem o que prosseguir. Próxima questão. Os raios gama podem ser entendidos como radiação eletromagnética, de frequência mais alta que a dos raios-x. A radiação gama origina-se no decaimento de elétrons em camadas mais internas dos átomos. A gente viu lá que é que ela se origina. Não é decaimento de elétron. É decaimento que radioativo no interior dos núcleos dos átomos, né? O elétron não tem decaimento, né? Possui menos energia que o raio-x? Não, ela é a mais energética. Menos penetrante? Também não, ela é a mais penetrante de todas. Letra E, é uma radiação não ionizante? Pelo contrário, ela é altamente ionizante, por isso mesmo tem que ter muito cuidado de manipulá-la, né? Que ela pode trazer riscos. Então, o risco está aqui. E não, ela é ionizante aqui. Ela é mais penetrante do que os raios-x. Ela é mais energética, porque tem uma frequência maior, né? E agora aqui sim, é decaimento radioativo. Geralmente, urânio é o mais comum. Tório, né? Do núcleo desses átomos. Então, a partir do núcleo desses átomos, origina-se. Decaimento de elétrons é a beta, que é de partículas. Nem radiação, não é nem eletromagnética. Certo? Bom, então, eram essas as questões. Muita questão conceitual, mas geralmente é cobrada assim. Qual radiação tem maior frequência? A radiação mais energética. Geralmente, quando é cobrada a questão para cálculo, a equação tem que tomar cuidado, geralmente, mas só com a transformação de unidades, porque a equação das ondas, geralmente, a equação da onda é essa, a equação fundamental. Quando ele estiver falando de energia, aquela outra equação que utiliza a constante de Planck. Né? Então, era isso. No caso, tá só a Marcela hoje. Mas deu certo, Marcela? Deu sim. Só uma dúvida. A Pode partícula perguntar. beta, ela, posso estar errada, ela é formada por um nêutron que decaiu e virou um próton, uma partícula beta e um neutrino, é isso? A partícula, a beta? É. Falando de No partícula caso, beta. mas no. Sim, ela vai decaindo. Mas assim, exatamente por aí. Aí tem a beta positiva e a beta negativa. E eu não Mas entendi o decaimento do elétron. porque o elétron ele não tem. O que acontece? Ele não tem níveis de energia? Sim. Pois é. Então acontece quando ele
o elétron é uma partícula, né? Quando ele tem decaimento de nível de energia, ele libera esse tipo de radiação. Mas isso é feito apenas em nível de elementos atômicos. Né? Não é emissão, por exemplo, por uma fonte aqui. E seria pela fonte, então? Eu citei só alfa e beta, porque, assim, geralmente elas vêm no... Como é que eu posso dizer? Elas vêm nos enunciados das questões. Aí pode pensar, eita, partícula beta. Mas, se tratando de radiação eletromagnética, elas não são. Elas são formadas por partículas, né? Partículas de átomos. Então, agora, a radiação gama, o que acontece é que, né, durante esse decaimento, eles produzem essa radiação eletromagnética, que é a radiação gama. As outras não, as outras são de partículas, de elétrons, de prótons, aí sim. Já é. A partícula da radiação eletromagnética é o fóton, pacote de energia. Falou de elétron, falou de próton, aí já está falando de partícula, aí já não entra na radiação eletromagnética. Até já é, obrigada. Entendeu? Pois era isso, viu? Agradeço, peço desculpa por qualquer gaguejada aqui, alguma coisa, que a gente dá um... Eu que agradeço pela aula particular. Né? Às vezes dá uma travada aqui, o computador também não ajuda às vezes a gente, mas é isso. Espero que tenha sanado. Tentei fazer muitas questões, porque realmente eu tentei pegar, filtrar. A maioria das outras eram repetitivas, é só aplicação da fórmula, então eu botei umas aqui, mas geralmente questão de cálculo, quando cai assim, radiação eletromagnética, é isso. A não ser que seja para algo muito específico de alguém da física, aí pode ter um cálculo mais apurado, mas via de regra para concurso, né, são essas aqui, e era isso. Já é, muito obrigada, professor, boa noite. Você também, então boa noite. Tchau. Tchau. Então, pessoal, e aí temos os planos de mentoria e monitoria, que as ferramentas desses planos, você que ainda não é aluno da científica, nós nos lidamos com planejamento individualizado, metas diárias, feedbacks, né, para saber como anda o seu nível de progresso nos estudos. São feitos encontros virtuais, grupos de Telegram, né? É traçado um roteiro de estudo com referências bibliográficas altamente que são de fontes confiáveis, né? Lista de exercícios, então, assim, tudo é feito customizado de acordo com o seu tempo, né? Esse acompanhamento, para que você se dê bem nos seus estudos. Então, era isso. E muito obrigado.